Sem mais delongas, abra as vossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 4. Vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Quem era Marcos na Bíblia Sagrada? Vamos conhecer um pouco de Marcos. Marcos, o evangelista Marcos, era o discípulo do apóstolo Pedro. Marcos foi o autor do livro segundo escreveu São Marcos. Marcos também foi o fundador da igreja de Alexandria. Marcos colaborou no ministério de 3 apóstolos: o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Também Marcos foi enviado para o Egito para evangelizar o Egito. Então, nesta noite, nós já podemos saber que Marcos era uma figura importante na Bíblia Sagrada. O versículo 4 de Marcos é uma continuação, o capítulo 4 de Marcos é uma continuação do capítulo 3. A Bíblia disse que Jesus vai ao monte e convida e chama para si, para acompanhá-lo, quem ele quis. Nós podemos ver que Jesus faz um convite especial. Jesus não convida qualquer um para ir ao monte, porque o monte é lugar de propósito. Jesus não chamou alcoólatras, pessoas do mundo. Jesus faz questão de convidar pessoas que faziam parte do seu reduto.
Jesus convida pessoas mais íntimas de si mesmo. E quando Jesus chega ao monte, que o monte é lugar de buscar a presença do Senhor Espírito Santo, monte é lugar de apresentar ao nosso Deus propósito sobre o ministério, propósito talvez pessoais. Jesus não subiu ao monte de qualquer maneira. Jesus faz um convite para aqueles que conviviam com ele. E a Bíblia diz que Jesus chama algumas pessoas. E quando chega ao monte, eles começam a orar, buscar a presença do Espírito Santo. E depois dessa reunião ali no monte, Jesus convoca alguns dos seus 12 discípulos para fazer parte do seu ministério. Nós podemos observar que Jesus fala assim: olha, vocês têm chamada, vocês têm vocação, e eu quero vocês ao meu lado, para expandir a palavra sobre as nações. E a Bíblia diz que Jesus levanta, primeiramente, Pedro, levanta também Tiago, João, André, Filipe e Bartolomeu, levanta Mateus, Tomé e Tiago, Alfeu e Tadeu, e Simão o Zelote. E por último, Jesus levanta Judas Iscariotes, o que traiu. Então Jesus forma ali os seus 12 discípulos para expandir o Evangelho. E a Bíblia diz que quando termina esta reunião do monte, eles descem para uma casa. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles entram numa casa, aflui uma grande multidão. Uma grande multidão que eles não tinham tempo nem para se alimentar, nem para comer pão ele tinha tempo com seu discípulo. De tal maneira que sequer não podiam nem comer pão. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali naquela casa, os parentes dos discípulos foram atrás deles para prendê-los. Porque diziam: estão fora de si, estão loucos, não estão no seu estado normal. Eles desceram do monte com a glória manifesta sobre ele de tal maneira que os seus próprios parentes falavam: não estão normais. E eles foram para prender o seu discípulo. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali, os escribas descem de Jerusalém. Escriba, como nós sabemos, são homens da lei, conhecedores da lei. E a Bíblia diz que os escribas falam assim: tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E a Bíblia diz que Jesus, chamando eles, disse por parábola: como Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, não pode subsistir.
E Jesus continua a parábola dos escribas falando assim: como uma casa se dividir contra si mesma, como esta casa pode subsistir? E ele continua falando assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E ele fala assim: se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir. Jesus volta a falar assim: ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando em sua casa, sem primeiro manietar o valente. Só aí então roubará os bens do valente. O que eu quero dizer nessa noite é que onde há divisões, não há frutificação. Onde há divisão, não há multiplicação. E a Bíblia diz que Jesus continua a sua parábola. E ele, ao continuar a sua parábola, quem chega? A família de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que estavam com Jesus falam assim: olha, o teu irmão e a tua mãe te procuram e está lá fora. E Jesus disse assim para eles: quem é a minha família? Quem é o meu irmão e a minha mãe? E Jesus fala assim: olha, sabe quem são os meus irmãos e a minha mãe? São vocês que estão aqui comigo. São vocês que têm feito a vontade do Pai. Vocês são meus irmãos e a minha mãe. Aqueles que estão presentes comigo. E quando nós entramos no capítulo 4, Marcos foi muito detalhista nesta parábola. A parábola do semeador. E ele fala assim: outra vez começou a ensinar. Nós podemos observar que Jesus, neste dia, estava com a agenda cheia. E outra vez começou a ensinar. Aqui nesta parábola eu posso ver, pastor João Paulo Moreira, a disponibilidade, o prazer que Jesus tinha de ensinar o teu povo, os teus discípulos. Marcos não falou assim, ó, ontem, ou um mês atrás. Marcos fala assim: e outra vez começou a ensinar. E a Bíblia diz que naquela casa cheia, tumultuada de gente, uma grande multidão naquela casa, Jesus resolve sair para a beira da praia. E Jesus fala assim, olha, fala com o discípulo: prepara sempre um barquinho para mim. Sabe por que Jesus falou isso? Porque aquelas pessoas que eles curavam, oprimiam Jesus, querendo tocar em Jesus. Nós podemos observar que fala assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. E a palavra é bem clara e fala assim: de sorte que ele entrou e assentou num barco. Nós podemos ver que Jesus ali passou em ar puros. E Jesus ali escapa da multidão e entra em um barco para pregar a tua palavra. E ele começa, ao entrar nesse barco, ele começa a ensinar por parábolas.
O que é parábolas? É uma ilustração da vida cotidiana. E Jesus usa a semente para ilustrar esta parábola. Jesus usa a semente para fazer a ilustração dessa parábola, para mostrar aos discípulos como o evangelho era aceito no mundo. E nós podemos aprender aqui, no capítulo 4, versículo 3, ouve, eis que saiu o semeador a semear. Eu quero dizer, quando Jesus sai, ele sai com propósito. Quando Jesus saía, ele saía para semear com propósito. Porque a lei da semeadura é frutificar. Jesus nunca saiu para pregar a tua palavra sem propósito. Quando ele sai com propósito. E nós podemos aprender aqui 3 verdades que podem ser aprendidas nesta parábola. Primeira, a conversão e a frutificação espiritual depende de como a pessoa se porta ante a palavra. No versículo 14 fala assim: o que semeia, semeia a palavra. Jesus fala assim: semeia a minha palavra. O que semeia, semeia é a minha palavra. O que é que nós temos semeado no dia de hoje? Nós temos que enraizar essa palavra em nossos corações. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E Jesus volta a dizer também que em João capítulo 15, verso 2, ele diz assim, tua palavra: toda a vara que está em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós estamos aqui para frutificar. E Jesus usa a semente para ilustrar. E eu quero nessa noite fazer 2 demonstrações de 2 tipos de sementes. Se nós plantamos um cafezal, você tem 100.000 pés de cafés. E cada fileira tem 100 pés de cafés. Um pé de café daquela fileira, que não produz o seu fruto, o que faz? Tira ou limpa a vara para que dê mais fruto. O que Deus quer dizer nessa palavra? Que nós temos que enraizar esta palavra em nossos corações. Hoje, a tecnologia é mais avançada. Hoje, um pé de café que não dá fruto, tira, corta ele. E faz, sabe o quê? A clonagem, chama café clonado. E eu quero dizer que nessa noite, nós temos que clonar esta palavra em nossos corações, em nossa mente.
em nosso interior. E quando o agricultor corta aquele pé de café, no ano seguinte, ele vai colocar lá um pé de café clonado para ele produzir iguais os outros. Iguais os outros. Também quero fazer a demonstração do milho. Para você semear o milho, você abre o suco de 7 a 10 centímetros. E ali você semeia o milho. Se você semear uma parte do milho fora do caminho, o que vai acontecer com o milho? Que está fora do caminho, ou que está junto do caminho? As aves do céu vai comer. Mas aquele que você semeou naquele suco, as aves do céu não vai poder comer. Porque a partir do momento que você semeia a semente no caminho, aquela semente é tampada. Aquela semente é protegida. O que eu quero dizer nessa noite, que quando nós estamos no caminho, nós somos protegidos através da palavra. Não há como frutificar junto do caminho. Não há como multiplicar fora do caminho. Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer frutificar? Entra no caminho. Porque o caminho é a verdade, o caminho é a vida. Não tem como nós frutificar fora do caminho. Toda semente que é lançada fora do caminho, ela vai ser destruída. A própria palavra fala aqui, no verso 4, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, nós não fazemos parte da semente. Nós fazemos, porque nós somos a totalidade para fazer a vontade do nosso Deus. A Bíblia diz assim, olha, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Nós não fomos chamados para semear junto do caminho, fora do caminho, em pedregais, em espinhos, porque não há frutificação, não há multiplicação. Cristo fala aqui a respeito da convenção incompleta. Semear fora do caminho são convenções incompletas. O indivíduo busca, muitas das vezes, o perdão para os seus pecados, mas não arrepende diante de Cristo. Às vezes pode até estar dentro da igreja, mas não tem uma entrega a Cristo, uma genuína entrega a Cristo. Por quê? Porque está fora do caminho. Nós não tem como frutificar fora do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é sinal de eternidade para nossas vidas. A Bíblia diz no capítulo 15, fala que os que estão juntos são aqueles
em quem a palavra é semeada. Aqueles que estão junto no caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E nós podemos observar que da mesma forma, são aqueles que recebem a semente sobre os pedregais, que vindo logo, que ouvindo a palavra, e recebem logo com prazer. Mas como não tem raízes profundas, a raiz que é a palavra de Deus profunda, por causa de uma perseguição, por causa de perseguições, logo afasta dos caminhos do Senhor. Não aguenta passar por tribulação. O caminho não é lugar de tribulação, de perseguição. O caminho é lugar de nós enraizar esta palavra em nossos corações para que nós possamos prosseguir diante da presença de Jesus. Muitas das vezes as pessoas não aguentam, se escandalizam. Sabe por quê? Porque não morreu, não nasceu de novo. Não morreu para o mundo e nasceu para Cristo. São aqueles que recebem a palavra com prazer, ouve e recebe com prazer, mas não aguenta a pressão do mundo, se escandaliza por causa da palavra, não aguenta ouvir a repreensão, porque não tem temor à palavra de Deus. Quer frutificar? Não saia do caminho. Porque a lei da semeadura é a frutificação. A lei da semeadura é a multiplicação. Não tem como nós estarmos na igreja em comunhão com os irmãos e não frutificar. Nós estamos aqui porque nós estamos no caminho. Os que estão junto do caminho são aqueles que não arrependeu. São aqueles que não nasceram de novo. Não entra em comunhão com os irmãos, não demonstra genuína entrega a Cristo, nem separação do mundo. Esta palavra que Jesus colocou no meu coração foi para que nós continuemos no caminho. Foi para que nós unimos mais uns com os outros. Vamos unir, dar as mãos. Porque a lei da semeadura é assim. Como eu disse aqui no princípio, onde há divisões, não há como semear. Tem pessoas nos seus próprios lares, fazendo divisões de coisas supérfluas. E nós vemos que tem muitos lares entrando em dificuldade por causa das divisões. Eu conheço casais que têm mais de 40 anos que são casados. E até hoje, o dinheiro de um e de outro é separado. E isso, pastora Gláucia, está trazendo uma ruína enorme no leito familiar. Frutificar, tem que frutificar juntos.
Porque nós somos só uma carne, só um corpo, só um espírito. Nós temos que ter somente uma visão de crescimento. Onde há divisões, não pode. Não tem como nós frutificarmos. A Bíblia é muito clara aqui em dizer, assim, olha, e os outros que os recebem a palavra, recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Então aqueles que recebem a tua semente, a tua palavra entre espinhos, recebem, ouvem a tua palavra, mas com os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, olha o que a palavra diz, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. As ambições pelas riquezas se tornam pessoas infrutíferas. Por causa, sabe de quê? Das divisões. Quer frutificar? Permaneça no caminho. Quer prosperar? Permaneça no caminho. Quer desejo de ganhar alma? Permaneça no caminho. Quer transformação de outras pessoas? Permaneça no caminho. Caminho é o lugar de frutificar e multiplicar. Toda semente que é semeada fora do caminho, ela será destruída. Mas quando você joga, lança a tua semente no caminho, com certeza vai acontecer frutificação e multiplicação. E a Bíblia diz assim, no verso 20, e os que recebem a semente boa em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, uns a 30, outros a 60 e outro a 100. Os que ouvem a tua palavra são quem? Aqueles que estão semeando no caminho. Jesus dá uma porção aqui para cada um. Porque Jesus faz essa divisão aqui, 30, 60 e 100. Porque nem todos semeiam da mesma forma. Nem todos estão semeando da mesma forma. Se nós não semearmos segundo a vontade de Deus em nossos corações, com certeza nós não vamos frutificar a 100%. Se você semeia a tua semente de maneira razoável, você não vai ter uma frutificação completa. Se houver uma deficiência na sua semeadura, não tem como você frutificar. A Bíblia foi bem clara aqui, ó. Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiveres em mim, pedireis tudo que quiseres. Para frutificar, as palavras de Jesus tem que estar em
vós. Porque a própria palavra é bem clara. Se as minhas, Jesus falando, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiseres, e tudo será feito. Esta foi a palavra que eu trouxe para os vossos corações, que vocês recebam esta palavra, que nós viemos estar constante no caminho, firme, porque a pior coisa do crente é a conversão incompleta. A pior coisa do crente é a conversão incompleta. Sabe o que acontece com a conversão incompleta? A própria igreja é que cuida dessas pessoas que têm a conversão incompleta. Como o pastor falou na reunião aqui, as pessoas que têm a conversão incompleta, é o Espírito Santo de Deus mesmo que toca nessas pessoas, para que eles se tocam, toma uma liberdade da parte de Deus para frutificar. A Bíblia é bem clara, que fala assim, olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira, corta, lança no fogo, toda vara. Mas aquela que dá fruto, ou está dando pouco fruto, limpa ela, que ela vai dar mais fruto. Limpa esta vara, que ela vai dar mais fruto. Eu não sei qual é a sua frutificação, a sua multiplicação neste ano. Se está sendo pouca, o Espírito Santo de Deus vai te limpar nessa noite, para que você venha dar mais fruto, para que você venha semear, porque a lei da semeadura é frutificar e multiplicar. Aleluia. Eu quero pedir a amada igreja para se pôr de pé, e quero estar passando aqui para o nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho.